Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês uma hipótese sobre quem seria Moisés, de acordo com a arqueologia do Egito. E também eu quero falar sobre as pragas do Egito e o Êxodo. Então, se você gosta dessa intersecção entre Bíblia e ciência, continue assistindo. Primeiramente, observe essa inscrição. Ela é a inscrição chamada Amos Tempest Stele. Ela está fragmentada. E os arqueólogos, apesar dessa fragmentação, conseguiram deduzir o conteúdo da estela. E muita coisa na ciência é assim, você tem um monte de fragmentos, tem que juntar e criar uma hipótese com base nisso. E o que eu vou apresentar para vocês hoje é uma hipótese baseada principalmente no trabalho de Gerard Tolkien, que escreveu esse livro, O Faraó do Êxodo. História de fadas ou história real? Resultado da investigação. Então, o Gerard Tolkien, ele é um PhD em História e Arqueologia. Então, eu vou reproduzir agora um argumento dele sobre a identificação de Moisés. Ele defende, no trabalho dele, que o Moisés seja a figura histórica denominada Apófis. E eu vou contar agora para vocês quem foi o Apófis. Ele foi um rei que governou o Egito durante 61 anos. E durante esse tempo, ele estava expandindo o seu território e arrumando briga com os faraós do sul. Porque o Apófis, ele era estrangeiro, ele era um Ixo, ou seja, governante de terra estrangeira. Ele invadiu o Egito e ele queria dominar, apesar de ele não ser egípcio. E os faraós do sul estavam em guerra com ele porque não queria que um estrangeiro tivesse dominando o Egito. Então, o que o Gerard vai falar do faraó Apófis? Ele vai dizer que o faraó Apófis, na verdade, era um Moisés. Eu discordo do Gerard nesse ponto, porque o faraó Apófis era um faraó, e Moisés nunca é descrito na Bíblia como sendo faraó. Porém, a Bíblia descreve Moisés como sendo príncipe. E esse faraó Apófis teve um filho chamado Príncipe Apófis. E qual que é o significado da palavra Apófis? Eu vou reproduzir o que está aqui no texto do Gerard. O nome Apop significa esplêndido, entre parênteses, e Pepia. E Pepia, no caso, é a palavra em hebraico, que está lá em Jeremias 46:20. Próximo ao nome Jopa, que significa belo, Josué 19:46. Ou a Ipshemu-Abi, um rei de Biblos, cujo nome significa belo é o nome do meu pai. Então a gente vê aí que a própria Bíblia ela traz palavras muito parecidas com a palavra Apófis. São palavras que contêm duas repetições de P, com vogais intercaladas. E essas palavras, elas significam algo como belo, lindo, esplêndido. E, bem, devemos lembrar que nós não sabemos exatamente quais são as vogais de um nome egípcio. Então, se a gente encontra um objeto egípcio com hieróglifos, a gente sabe as consoantes. Isso a gente sabe. Agora, as vogais, a gente não sabe. A gente tem que supor as vogais, porque eles não deixavam registrado muitas vezes. Só depois de muito tempo que eles foram colocar obrigatoriamente as vogais, mas no começo não tinha as vogais. Então, pra gente olhando o objeto muitos anos depois, fica difícil reconstruir exatamente o que está escrito, entendeu? Então, por isso que a palavra Apófis tem outras variações. Tem Apopi, Apep, Ipop. Várias variações você vai encontrar aí na literatura para o nome desse faraó. Mas observe então que é muito próximo dessas palavras Jopa e Pepia, lá do hebraico, que significa belo. E quando a gente lê lá em Êxodo, capítulo 2, a Joquebed vai falar que quando Moisés nasceu, ela chamou ele de lindo. E outros versículos da Bíblia, como Atos 7:20 e Hebreus 11:23, repetem essa mesma informação. Então é muito comum um faraó dar pro nome do filho dele o mesmo nome dele. E dessa forma, a gente vê que esse faraó estrangeiro, ele adotou então uma criança hebreia, também estrangeira, e ele criou como se fosse um príncipe, né? Ele e a princesa Erit, que é aquela filha do faraó. No caso, Erit ela é filha de um tebano, mas ela era casada com Apófis. E então ela ao mesmo tempo era esposa e era filha de um faraó também. Esse nome Erit ele é muito próximo do nome Tarmut. Quando você analisa só as consoantes, você vai ver a proximidade entre esses nomes. E lembrando que Erit é uma construção que a gente tem hoje pro nome dela. Então, é bem possível que essa Tarmut aí, que aparece nos livros apócrifos, fosse essa Erit aí, que a gente tem encontrado em objetos da arqueologia. Então, Moisés, ele vai ser criado nesse contexto de realeza, onde você tem acesso a uma excelente educação. Você vai aprender, além da língua egípcia, vai aprender línguas semitas, já que o faraó, onde Moisés estava, na corte, era um faraó semita. Então, ele aprendeu coisas da cultura semítica também. E conforme a população de israelitas crescia, o faraó Apófis tinha cada vez mais medo desses israelitas expulsarem ele do Egito. E isso está em Êxodo 1, embora talvez na sua Bíblia em português não esteja claro isso. Mas quando você olha a tradução da Peshita, lá no siríaco, quando você olha também a Septuaginta, quando você olha o Targum Onkelos, que é derivado do aramaico, você entende que esse faraó ele tinha medo que os israelitas crescessem e expulsassem ele do Egito. Então assim, né, sempre houve uma desconfiança do faraó em relação a Moisés, embora ele tenha aceitado Moisés ali na sua família. E aí, o que vai acontecer? O faraó Apófis vai mandar Moisés ir para a terra de Cush, onde estava acontecendo uma guerra. E o faraó vai querer que Moisés lidere um exército para vencer os cuxitas. E essa história não está relatada na Bíblia. Só que tem um historiador do primeiro século chamado Flávio Josefo, que relata essa história. Não só ele, os cristãos da igreja primitiva também relataram essa história. E então existe uma alta probabilidade, né, dela ser verdadeira, apesar de não estar na Bíblia. E Moisés vai vencer essa guerra com os cuxitas se casando com a princesa de lá. E isso sim a Bíblia descreve que Moisés era casado com uma cuxita. Números 12, 1 ao 2. E daí, enquanto Moisés estava lá na terra de Cush, um faraó tebano chamado Camose começa suas campanhas em direção ao norte do Egito. Ele não quer mais que haja domínio Ixo. Então ele começa a conquistar as cidades dos Ixos e vai avançando ao norte. E nesse meio tempo, o Camose ele intercepta uma carta que o faraó Apófis estava enviando para Moisés. E eu vou reproduzir para você um trecho da carta agora, que é uma carta que está escrita na segunda estela de Camose, datada do século XVI a.C. Ao Serré, o filho de Rê, Apófis, enviando cumprimentos ao meu filho, o governante de Cush. Por que te ergues como um soberano sem me dar notícia? Vês o que o Egito me fez. O governante que nele está, Camose Forte, a quem se deu a vida, está atacando-me em meu próprio solo. Ele escolhe essas duas terras para persegui-las, a minha terra e a sua. Ele as destruiu. Venha ao norte, não vaciles. Eis que ele está aqui na minha mão e ninguém te espera nesta parte do Egito. Não lhe darei descanso até que tu tenhas chegado. Então dividiremos as cidades deste Egito e as nossas duas terras hão de alegrar-se em júbilo. Você vê aí que o Apófis está chamando de volta o Moisés que estava lá em Cush. E aí depois disso Moisés vai acabar matando um egípcio ou então um Ixo. E isso vai irritar
o faraó Apófis, e Moisés vai fugir para Midian, e depois de um tempo ele vai voltar para o Egito. Essa aqui é a suposta múmia do faraó Ahmose I. Por que eu digo suposta? Bem, essa múmia, pelas características do crânio, dos ossos, alguns arqueólogos concluem que ela não é parente das outras múmias lá da 17ª dinastia egípcia. Então eles concluem que não deve ser a múmia verdadeira de Ahmose, mas sim uma múmia substituta. Mas enfim, esse aqui é o faraó Ahmose, o faraó do Êxodo, e eu vou contar agora a história do faraó Ahmose para vocês. Bem, como Ahmose era um tebano, quero que vocês localizem aqui no mapa Tebas. Então, os faraós tebanos, lembra, estavam em guerra com os faraós Ixos. E os tebanos começaram campanhas cada vez mais ao norte, até chegar em Ávares. Só que Ahmose, ele foi o primeiro que conseguiu de fato chegar em Ávares. Isso está registrado na tumba do soldado Ahmose, filho de Ebana. Ele vai contar uma série de campanhas militares que aconteceram durante a vida dele. E lá é dito que quando ele serviu durante o reinado de Ahmose I, o Ahmose, ele foi e sitiou a cidade de Ávares. Olha lá em cima, Ávares. E durante um cerco de 3 anos, os Ixos deixaram Ávares e foram em direção a Canaã, numa cidade chamada Sharuhen. E os Ixos ficaram lá em Sharuhen, porque Sharuhen era meio que onde os Ixos habitavam além do Egito. Então, lá em Sharuhen, Ahmose continuou perseguindo eles até certificar que eles seriam destruídos. Durante esse tempo de 3 anos que Ahmose estava cercando Sharuhen, Moisés ele sai de Midian e retorna para o Egito, porque Deus comandou, né? Deus mostrou que Moisés seria um dos libertadores do Egito. E Moisés obedece ao chamado do Senhor e vai lá para o delta do Nilo e vai falar com o povo dele e mostrar para o povo dele que Deus ouviu as orações deles e que vai libertá-los. Então, imagina, um faraó que está em guerra lá em Sharuhen, ele não vai ter o palácio dele em Sharuhen, mas o palácio de Ahmose ficava em Ávares, mas também ficava em Mênfis, também ficava em Tebas, ele tinha mais de um palácio. Então, ele podia ir migrando entre esses palácios. Por isso que na Bíblia, às vezes, parece que os israelitas estão no mesmo lugar que o faraó, outras vezes parece que o faraó tem um lugar diferente por causa disso. O faraó Ahmose tinha vários palácios. E aí, beleza. Quando Moisés volta, ele confronta o faraó Ahmose, falando que se ele não deixar os israelitas saírem do Egito, Deus vai mandar as pragas sobre o Egito. E o que foram essas pragas? Bem, elas foram as consequências da erupção do vulcão Santorini, e eu já falei disso no meu outro vídeo. Alguns documentos egípcios que relatam as consequências da praga são o Ippur Papyrus, a profecia de Nefertiti, as reclamações de Khafre-Perassi, os papiros médicos London, Ebers, o papiro de Merikari. Eu acho relevante citá-lo nessa discussão, por conta que nele foram feitas análises das palavras utilizadas nesses papiros, por exemplo, o Ippur, e concluiu-se que o papiro de Ippur pode ser datado da 18ª dinastia egípcia. E o Ahmose I, ele foi o primeiro faraó da 18ª dinastia egípcia. E depois dele, vários outros, né? Mas, se o Ippur pode ser datado da 18ª dinastia egípcia, então nós temos que o Ippur pode ser um texto contemporâneo à escrita do próprio Moisés. E sendo assim, tem a ver com as pragas que aconteceram no delta do Nilo e que causaram um grande pânico na população. E não só no delta, né? As pragas atingiram as cidades onde principalmente havia egípcios e não as cidades onde haviam os israelitas, porque Deus protegeu os israelitas e executou um juízo sobre os templos dos egípcios. Então, esse texto mesmo, que eu mostrei no começo do vídeo, que é o Ahmose tenta assistir, vai narrar um momento em que o faraó presenciou uma grande chuva, que durou vários dias, escureceu os céus, apagou o brilho do deus Ra, que era o deus, um dos deus favoritos desse Ahmose. Mas a fúria do deus, descrito na estela do Ahmose, fez com que os céus se tornassem escuridão e os templos dos egípcios fossem destruídos, e depois Ahmose teve que reconstruir os templos, né? Então a gente vê aí uma evidência extra-bíblica da comprovação das pragas do Egito. E depois das pragas, o que aconteceu? O faraó Ahmose finalmente resolveu expulsar de vez os asiáticos que viviam lá em Ávares, e ele não queria mais saber dos asiáticos, mandou eles embora. Só que os asiáticos, no caso, incluem os hebreus, eles não foram pelo caminho de Horus, porque o caminho de Horus, que era um caminho que ia lá em Sharuhen, onde estava acontecendo o cerco de Ahmose contra os Ixos, era um caminho de guerra, onde já estava tendo uma guerra. Então, Êxodo 13:17 vai dizer que Deus guiou eles por um outro caminho, para não passar direto para Canaã, porque se fosse direto para Canaã, não ia sobreviver israelita nenhum. Mas, ficando lá 40 anos no deserto, sim, eles iam sobreviver de boa. Também quero trazer esse artigo aqui para vocês, porque ele fala dessas associações de Moisés com Apep, ou Apófis. E ele vai mostrar como as pragas do Egito estão muito relacionadas com o livro dos mortos dos egípcios, que eram várias cenas que apareciam lá nas tumbas egípcias. Cenas que mostravam a barca solar, uma representação do deus Ra, em cima de um barco, atravessando pelo submundo, e todo dia o deus Ra entrava no submundo, ficava ali 12 horas, que eram as 12 horas de escuridão, e nas 12 horas seguintes ele saía do submundo, e aí ele brilhava no sol, brilhava no céu, gerava luz para a população. Então eles tinham esses mitos. Mas esse artigo vai trazer todos os paralelos entre as pragas do Egito e a descrição lá no livro dos mortos. E vai mostrar como Moisés conhecia a literatura do livro dos mortos e como, então, quem escreveu o Pentateuco foi um conhecedor das literaturas egípcias. E Moisés, ele subverte toda a mensagem do livro dos mortos, porque ele vai fazer com que o maior representante de Deus Ra na Terra, que é o faraó, não consiga brilhar a sua luz, não consiga vencer a escuridão. Você sabe, né? Tipo, foi na escuridão onde o faraó perdeu o filho dele, né? Em uma das pragas. Então, isso mostra que o faraó estava perdendo para o Apófis, em vez de ganhar, como geralmente acontecia no livro dos mortos. No êxodo, o faraó está perdendo para o Apófis, que no caso Moisés, e auxiliado por Deus, claro. E enfim, esse foi o vídeo que eu tinha pra trazer hoje. Se você gosta dessa intersecção entre ciência e fé, me acompanha. Falou!